Eu sou um artista. Sempre fui atraído pela beleza macabra, pela estranheza que se esconde nas sombras. Quando encontrei uma casa antiga no limite da cidade, senti que era o lugar perfeito para minha inspiração. Era uma construção majestosa, com um ar de mistério que me deixou fascinado desde o primeiro momento em que pus os olhos nela. Sem demora, mudei-me para casa. Minha intuição artística nunca falhava, mas a verdade é que, quando se trata de encontrar o local ideal para se viver, a intuição pode ser enganosa. Logo depois de me instalar, comecei a notar algo estranho. Durante a noite, a escuridão da casa parecia ganhar vida, e sombras se moviam nas paredes, como se tivessem vida própria. E, o que era pior, essa escuridão se infiltrou nas minhas telas. Os primeiros quadros que pintei naquela casa tinham uma aura sinistra que eu não conseguia explicar. Eram paisagens sombrias, repletas de árvores retorcidas e figuras obscuras. A sombra que habitava a casa estava se manifestando nas minhas obras de arte. Cada traço do meu pincel parecia ser guiado por forças invisíveis. À noite, eu me sentava em meu estúdio, tentando entender o que estava acontecendo. Os murmúrios sombrios da casa ecoavam nos meus ouvidos, como sussurros de almas atormentadas. Eu podia sentir a presença sinistra se aproximando, mas sempre se esquivava de minha visão. Aos poucos, a sombra começou a se manifestar de maneira mais clara. Certa noite, enquanto eu pintava uma figura obscura, ela se materializou diante de mim. Era uma figura espectral, com olhos vazios e uma boca distorcida em um sorriso macabro. E então, ela sussurrou em um tom gelado: "Você libertou a escuridão que habita esta casa." O terror que me percorreu naquele momento foi indescritível. Eu sabia que havia feito algo terrível ao me mudar para esta casa. A sombra tinha uma presença palpável, e eu sabia que não estava sozinho. Agora, minha única esperança era encontrar uma maneira de selar a sombra de volta, antes que ela consumisse não apenas a casa, mas também a minha sanidade. Desesperado, mergulhei em pesquisas sobre a história da casa. Descobri que, há décadas, um culto obscuro havia habitado o local, realizando rituais macabros que invocavam entidades sombrias. As paredes da casa tinham absorvido a escuridão e a maldade que ali ocorreram. A sombra era uma manifestação da energia negativa que permaneceu no lugar. Arrepiado, percebi que não poderia enfrentar essa entidade sozinho. Decidi buscar ajuda, e um velho amigo, especialista em ocultismo, concordou em me auxiliar. Juntos, exploramos os mistérios da casa, buscando pistas que pudessem nos guiar para enfrentar a sombra. À medida que explorávamos cada canto da casa, as manifestações da sombra se tornaram mais intensas. Sombras se contorciam pelas paredes, móveis se moviam sozinhos, e risadas malévolas ecoavam pelos corredores vazios. A presença era opressiva, mas sabíamos que era a única maneira de selar a sombra de uma vez por todas. Durante nossas investigações, encontramos um antigo grimório oculto, escondido em um canto empoeirado do porão. Ele continha rituais de banimento, que prometiam expulsar as entidades malévolas. Seguindo as instruções do grimório, começamos a preparar um círculo de proteção no centro da sala mais assombrada da casa. Enquanto realizávamos os rituais, a sombra se agitou, furiosa, tentando nos impedir. Ventos gelados varriam o local, velas se apagavam e a temperatura despencava rapidamente. Mas não recuamos. Continuamos recitando as palavras do grimório, forçando a sombra a recuar em direção ao círculo de proteção. E então, quando a última palavra do ritual foi proferida, a sombra soltou um grito estridente e desesperado. Um vórtice de escuridão se formou dentro do círculo, engolindo a entidade maligna. O silêncio finalmente caiu sobre a casa. Estávamos exaustos, mas aliviados. Finalmente, havíamos conseguido banir a sombra que habitava a casa. A escuridão que antes emanava de minhas telas se dissipou, e a casa antiga parecia mais serena do que nunca. No entanto, sabíamos que essa experiência nos marcaria para sempre. A sombra havia deixado sua marca em nossas almas, uma lembrança de que o mal pode habitar nos lugares mais inesperados. O que aprendi naquela casa me assombraria pelo resto da minha vida, e as telas que pintei naquele período sombrio se tornariam minhas obras mais enigmáticas, lembranças de um encontro com o terror que eu jamais poderia esquecer.
Depois de banir a sombra da casa, decidi continuar a minha vida e minha carreira artística em um novo local. A casa antiga ficou para trás, mas a experiência permaneceu viva em minha memória. Eu sentia uma espécie de conexão com aquele lugar sombrio, e a escuridão que habitava aquelas paredes parecia ter deixado uma marca indelével em minha alma. Minhas obras de arte tomaram uma nova direção, explorando temas mais sombrios e misteriosos. A influência da casa antiga era inegável. Cada pincelada parecia carregada de uma energia estranha, como se a sombra ainda estivesse presente, guiando minha mão. As telas que eu pintava eram repletas de figuras fantasmagóricas e paisagens sombrias, mas eu não podia parar de criar. Era como se a sombra tivesse se tornado minha musa. Por mais estranho que parecesse, minhas obras começaram a atrair a atenção do mundo da arte. Críticos elogiaram a qualidade única e perturbadora de minhas pinturas. As galerias competiam para exibir minhas obras, e meu nome se tornou sinônimo de arte macabra e enigmática. Apesar do sucesso, eu não conseguia me livrar da sensação de que algo ainda estava errado. A sombra parecia seguir-me, mesmo quando eu estava longe da casa antiga. Pesadelos frequentes me atormentavam, nos quais eu me via perdido na escuridão, cercado por figuras sombrias. Às vezes, eu acordava no meio da noite, jurando ouvir sussurros inquietantes. Decidi voltar à casa antiga, na esperança de encontrar respostas para os meus tormentos. A casa estava deserta, e a escuridão que antes a havia envolvido havia se dissipado. Mas, à medida que eu explorava as salas vazias, senti uma sensação de vazio, como se a sombra tivesse sido libertada e agora vagasse pelo mundo. Em uma das paredes, encontrei uma pintura que eu não lembrava de ter criado. Era uma representação aterrorizante da sombra que habitava a casa, com olhos vazios e um sorriso distorcido. Parecia que a sombra havia deixado um último presente para mim. Fiquei parado diante da pintura, observando-a com uma sensação de terror crescente. E então, de repente, a sombra se materializou diante de mim, emergindo da pintura como se tivesse encontrado uma nova forma de existir. Seus olhos vazios se fixaram em mim, e seu sorriso sinistro se alargou. Eu sabia que não podia escapar. A sombra havia me encontrado, e não havia mais para onde correr. O que eu havia libertado daquela casa antiga agora se tornará parte de mim, uma escuridão que eu não podia mais negar. E assim, a sombra finalmente me envolveu, e eu me tornei parte do pesadelo que eu mesmo criei. Minha existência agora estava entrelaçada com a sombra que eu havia libertado. Juntos, vaguei pelas sombras, obscurecendo a mente e o coração. A escuridão que habitava a minha arte agora havia se tornado uma parte indelével de quem eu era. Eu não era mais um artista em busca de beleza nas trevas, eu era a própria escuridão personificada. Os anos se passaram, mas minha vida tornou-se uma eterna noite sem estrelas. As telas que eu pintava eram manifestações da sombra, visões sombrias e aterrorizantes que perturbavam quem as contemplava. Eu não podia mais escapar da escuridão que me consumia. Mas, à medida que o tempo passava, algo mudou dentro de mim. A sombra que uma vez me aterrorizara agora parecia mais uma companheira do que uma ameaça. Juntos, exploramos os confins da escuridão, criando obras de arte que invocavam o medo e a admiração. Eu não era mais um prisioneiro da sombra, éramos cúmplices na criação de um novo mundo de pesadelos. A fama que eu alcançara como artista das trevas cresceu ainda mais, e as pessoas vinham de longe para ver minhas obras perturbadoras. Elas eram atraídas pela sensação de medo e fascinação que minhas pinturas evocavam. Eu não podia negar que a sombra me havia transformado em algo único, algo que transcendia a arte convencional. No entanto, havia um preço a pagar por essa transformação. Minha humanidade estava se desvanecendo, substituída pela escuridão que me consumia. A sombra havia me dado poder, mas também havia tirado minha alma. Eu sabia que, a cada pintura que eu criava, eu me afastava mais da luz, perdendo-me nas profundezas da sombra. E então, chegou o dia em que minha arte macabra atingiu um novo ápice. Minha obra-prima final foi uma pintura tão sombria e aterrorizante que as pessoas mal conseguiam encará-la. Era uma visão da escuridão absoluta, um portal para o pesadelo puro. Enquanto eu terminava a pintura, senti a sombra se agitar dentro de mim, como se estivesse ansiosa para ser libertada. E,
Quando a última pincelada foi aplicada, a sombra saiu de mim, transformando-se em uma entidade aterrorizante que se ergueu diante da pintura. A sombra sussurrou palavras antigas, prometendo que aquela seria a obra de arte que levaria a escuridão ao mundo. E então, a sombra se fundiu com a pintura, tornando-se parte dela. A tela se tornou uma janela para um reino de terror inimaginável, e as trevas se espalharam, ameaçando consumir tudo à sua volta. A escuridão havia sido libertada, e eu me vi, finalmente livre da sombra que me atormentara por tanto tempo. No entanto, eu sabia que o preço era alto. A sombra agora vagava pelo mundo, espalhando o medo e o caos onde quer que fosse. Eu tinha criado uma monstruosidade, e ela se tornará uma ameaça para a humanidade. Minha jornada havia chegado ao fim, e eu me tornei uma lenda, um artista que entregou sua alma à escuridão em busca da beleza nas trevas. Minhas pinturas eram amaldiçoadas, mas também eram adoradas. Eu me tornei um mito, uma figura enigmática que vivia nas sombras, uma lição sobre os perigos de brincar com o desconhecido. E assim, minha história chega ao seu fim, e eu deixo para trás um legado de horror e mistério. A sombra que habita a casa antiga nunca me abandonou, e agora, ela habita cada tela que eu criei. Minha busca pela beleza nas trevas me consumiu, mas também me transformou em algo mais do que humano. Eu me tornei uma parte da escuridão que eu tanto busquei, uma sombra entre as sombras.